Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Rômulo. Eu sou responsável hoje dentro do Grupo Energisa da área de arquitetura e DevOps da empresa. Tá? Eu já atuei lá, já estou há mais de 12 anos no Grupo Energisa, já atuei na área de desenvolvimento, apoio ao desenvolvimento, elaboração de framework de desenvolvimento, estruturei uma área de administração de dados e agora estou atuando aí na área de arquitetura e DevOps da empresa. Tá? A gente vem hoje aí falar um pouquinho sobre a parte de adoção de APIs, né, dos nossos canais digitais, né, o quanto que esse é altamente relevante para o nosso negócio e sempre a gente trazendo aí uma visão do foco que a gente tem sempre no nosso cliente. Tá? Antes, aí, só para a gente contextualizar um pouco, né, e a gente passar uma visão aí do nosso grupo, o Grupo Energisa é uma empresa centenária, né, familiar, tá? E um ponto muito importante da empresa é que ela já tem, desde o início, né, da sua criação, no seu DNA, um nível de inovação e disrupção muito dentro, né, do DNA mesmo da empresa. Tá? Por que eu digo isso? Né, em 1905, na fundação da empresa, 2 anos depois da fundação, a Energisa foi uma das primeiras empresas do Brasil a colocar papéis na Bolsa de Valores no Rio de Janeiro. Então, ela participou diretamente na criação, aí, da visão da estruturação da Bolsa de Valores. Tá? Trazendo algumas informações aí que já são divulgadas diretamente pelo próprio Valor Econômico, né? A Energisa é o maior grupo privado de capital nacional do setor elétrico, é o 5º maior grupo de distribuição hoje de energia no nosso país, é o 3º grupo mais inovador, tá? E primeiro aí com capital nacional. Ele é 100% capital nacional. Tá? A gente tem 15 mil colaboradores, mais de 8 milhões de clientes espalhados em todo o território nacional, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Tá? E a gente tem por volta de 18 bilhões de valor de mercado. Última visão, né? A gente tem aí 11 concessões, que são as distribuidoras, o ramo de energia. A gente subdivide ele aí em parte de distribuição, transmissão, né? E tem a parte também de geração. Tá? A gente tem hoje 11 concessões, que são as distribuidoras que estão espalhadas aí em todo o território nacional. A gente tem uma empresa de geração distribuída e 5 empresas de transmissão. Tá? E 6 empresas de serviço. Entre elas, né, conforme eu tinha comentado anteriormente, a gente tem um call center também, uma empresa de serviço compartilhado, né, que é um centro de serviço compartilhado, que fica lá em Cataguases, Minas Gerais, é onde que é a origem do Grupo Energisa. E, além disso, a Energisa criou recentemente uma primeira fintech do setor elétrico, né, que é denominada Volts, tá, que é um dos novos negócios do grupo. Então, o grupo sempre tenta diversificar todos os seus, as suas verticais, tá? Ela está em pleno crescimento e almeja ainda novos negócios para ela. Vale ressaltar que o Grupo Energisa também, dentro do grupo, a gente tem uma área de TI muito grande, né, e bem estruturada. Essa área de TI hoje, só para vocês terem noção de número, a gente tem próximo a 300 desenvolvedores, onde a gente desenvolve aplicações que atendem a área técnica, comercial da empresa, administrativa e financeira. A gente até diferencia um pouco do mercado na visão, né, que a gente tem até um ERP próprio. Né? Então, a gente tem um setor de desenvolvimento muito grande dentro da empresa. E é fundamental a gente pensar no futuro e evolução do nosso IT Core. Tá? Nós vamos citar um pouco disso para frente e ter essa visão clara de como a gente evolui isso, né, e qual que é o nosso planejamento. Beleza, né? Então, o que a gente vai citar e o que é importante? Eu separei 4 pilares aqui que eu gostaria de comentar. Eu acho que, para a gente acelerar, a gente precisa acelerar o nosso processo de inovação, e dentro dessa aceleração do nosso processo de inovação, são 4 pilares. 3 deles, que são os primeiros pilares aí, eu vejo que é independente do setor, né, que atua. Tá? Eu citei um 4º também da parte de regulamentação do setor, porque o setor de energia ele é altamente regulamentado. E ele é importante, vocês vão entender que essa mudança de regulamentação do setor, ela pode necessitar, né, vai necessitar de um processo de inovação para a gente atender a demanda do mercado. Tá? Mas esses novos modelos de negócio, né, as empresas aí, né, desse primeiro pilar que a gente está citando,
as empresas precisam, né, disponibilizar novos modelos, né, e esses modelos, muitas vezes, né, são introduzidos no mercado, como, por exemplo, posso trazer um exemplo aqui, né, de uma economia, né, de retorno, né, de reciprocidade, né? Por quê? Exemplo aí que eu posso citar desse aí é o exemplo o Spotify, né, e a própria Netflix. Atualmente a gente começa a fazer uma mudança de mercado, de venda de produtos e serviços, né? A gente começa a fazer a venda de produtos e serviços mais numa visão de assinatura, né? A gente acaba com aquele modelo antigo, né, de propriedade e passa para um modelo de assinatura. Então, essas mudanças desses modelos estão ocorrendo a todo momento no mercado, tá? Então, isso é um ponto importante. A parte de melhoria da experiência dos nossos clientes, isso aí hoje é fundamental. A gente tem que melhorar a satisfação dos nossos clientes finais. E o time to market, né? A gente tem que começar a entregar produtos no tempo mais adequado para a gente conseguir, principalmente dentro do momento que a gente vive hoje, né? Um mercado altamente demandando, uma concorrência enorme, a gente tem que conseguir colocar os nossos produtos no tempo adequado dentro do mercado. E outro ponto é a parte da regulamentação que eu estava comentando com vocês, que o setor de energia, hoje, né, da parte de distribuição, ele fica muito, né, dentro da sua área de concessão. Então, quando a gente está dentro da área de concessão, o cliente que está dentro daquela área de concessão, ele só consome energia dentro da área de concessão. Mas isso já está mudando, né? A gente já tem uma mudança drástica para grandes consumidores. Os grandes consumidores do Grupo A hoje já podem solicitar, né? É o Mercado Livre, denominado Mercado Livre, ele já pode consumir energia de outras empresas, não só da empresa da área de concessão, onde ele está atuando, tá? Mas existe já uma previsão de abertura desse mercado até para o cliente final, tá? Eu vou citar um pouquinho mais na frente. Então, como que a gente começou o nosso processo de inovação, né? A gente tem lá, conforme eu falei anteriormente, todo o nosso legado, o nosso IT Core, e a gente começava a ter a necessidade de startar esse processo de inovação. Então, para a gente startar esse processo de inovação, na Energisa, a gente executou um assessment. Esse assessment, a gente entendeu, dentro do contexto todo da empresa, o que a gente precisava de melhorar de tecnologia dentro da empresa, né? Trazer novas tecnologias, e executamos esse assessment. E, a partir disso, foi elaborado várias recomendações, né? E dessas recomendações foi criado um projeto denominado Roadmap de Engenharia de Software. Esse projeto do Roadmap de Engenharia de Software, ele tem o principal intuito e objetivo implantar uma arquitetura de software, né, baseada em microserviço, né, que pode, objetivo, proporcionar, né, alavancar a nossa transformação digital e também apoiar as demandas novas do negócio, tá? E, dentro desse contexto, dessa implantação, né, essa arquitetura tem que estar robusta, ágil, escalável, né, para atender todas essas demandas, buscando sempre aquela visão do foco do nosso cliente final, tá? Então, quando a gente começou essa jornada lá, né, da gente fazer uma modernização, né, das ferramentas, né, que a gente precisava para suportar toda essa transformação, a gente foi trazendo várias ferramentas. Dentro delas, a gente trouxe ferramentas, né? Implantamos uma API Gateway, implantamos um framework para acelerar a automação de teste, implantamos uma ferramenta, né, do Azure DevOps, por exemplo, para fazer toda a parte de CI/CD das aplicações, né, e controle dessa fábrica nossa interna de desenvolvimento de software, tá? E várias outras ferramentas de monitoramento, ferramentas que possibilitavam também a disponibilização de bases de dados, como se fosse um database as a service, né? Onde a gente consegue disponibilizar bases de dados com dados próximos a produtivos para ambientes não produtivos, como teste, homologação, desenvolvimento. A gente tinha muitas dores dentro desse quesito, dentro da área de desenvolvimento, né? Para fazer uma homologação, problemas recorrentes. E esse database as a service, tem um outro ponto importante também, ele proporciona, né, uma visão onde as nossas aplicações foram disponibilizadas, né, as bases dessas aplicações. Exemplo, eu posso pegar uma base lá que tinha 3 tera, a gente consegue disponibilizar ela usando por volta de 60 mega, né, ela adota ponteiro e a gente consegue ter essa visão. Isso tudo baseado em API também, tá?
e a gente consegue colocar isso na esteira de DevOps para otimizar a disponibilização dessas bases de dados. É um outro exemplo que a gente está adotando a própria API dentro da estrutura nossa de TI, né? Além do próprio negócio. E um ponto importante, eu destaquei um pouco nessa palavra, é o nosso API Gateway, né? Foi fundamental nesse processo de transformação nosso. Tá? Eu vou citar um pouquinho a visão desse API Gateway, API Gateway, né? Que a gente colocou ele tanto no ambiente on-premise, a gente tem um data center enorme dentro da empresa, onde está todo o nosso legado, e para atender, né, tanto aplicações externas, né, a gente tinha várias aplicações externas que consomem informações dentro do nosso data center e comunicação com clientes e fornecedores externos. Então, a gente tem um API Gateway, né, disponibilizado na AWS e também internamente a gente colocou um API Gateway. Isso é um diferencial muito bacana, né, essa visão que a gente traz desses dois API Gateways. Por quê? Né? Quando a gente começou a adotar, o objetivo era mais para as plataformas digitais, mas quando a gente viu o valor que isso agregava até para as aplicações internas legadas, a gente colocou esse gateway também, proporcionou esse gateway internamente, onde as aplicações, né, a gente não corria risco, problema de latência, né, demora da entrega da informação. Por quê? Porque o gateway já está interno, fora riscos também de segurança, né, da aplicação interna, ter que ir num gateway externo, voltar interno para fazer um consumo de uma segunda aplicação. Então, foi fundamental esse ponto, onde a gente colocou esse gateway interno também. Tá? Então, iniciamos a nossa reestruturação nesse momento que a gente fez toda essa transformação de tecnologia. A gente iniciou a reestruturação dos nossos canais digitais, estruturação do novo aplicativo, chatbot, reestruturação do site e implantação de totens, né, nas agências ou em outros locais também que a gente começou a implantar. Tá? Mas, dentro desse contexto todo, só para apimentar um pouquinho isso aí, no meio desse processo que a gente estava fazendo de transformação, ocorreu o Covid-19. Né? E o Covid-19, não só no Grupo Energisa, mas no contexto como um todo, ele acentuou essa aceleração, né, da transformação digital em todas as empresas. Eu trouxe dados aqui bem interessantes, né, publicados aí pela IBM. Essas informações aí mostram que 59% da transformação digital foi acelerada, né, por conta do Covid, e 66% delas concluíram iniciativas que tinham sido encontrado resistências anteriormente. Tá? Outro ponto interessante, isso a gente vê até no contexto do dia a dia, quando a gente retomou para a empresa, né, é que muitas dessas mudanças implantadas, né, na pandemia, né, que as empresas foram obrigadas a mudar o formato, né, de trabalho e formato de entrega de serviço e etc., a gente consegue ver no nosso dia a dia. A gente começou a voltar, né, por uma forma presencial e remota, né, híbrida, e eu comecei a reparar uma coisa interessante. Né, quando a gente estava antes na empresa, todo mundo tinha lá um ramal, né, cara? Um ramal não é possível, você não vive sem um ramal dentro da empresa, né? Toda hora o telefone toca e tal. Eu voltei e falei, caramba, velho, tá todo mundo com o telefone desligado, acabou, tem um monte de aparelho agora empilhado, entendeu? Eu estou tirando da mesa e põe na mesa do lado, fica para você esse aparelho. Né? Então, cara, como que no dia a dia, né, a pandemia mudou a nossa vida, né? Então, eu estou dando um pequeno exemplo aí da adoção de um aparelho, né, de um ramal que hoje na empresa não existe mais. Existe, está lá, deve estar tudo ainda montado, mas ninguém usa, né? E o quanto que isso proporcionou, né? Então, a gente adotou nesse período de pandemia várias tecnologias, né? No nosso caso, aí, por exemplo, o Teams, que a gente fez a comunicação de todos os nossos colaboradores, os 15 mil colaboradores, e isso virou agora um DNA nosso, é uma mudança, é uma transformação que veio para ficar e a gente não tem mais como mudar isso. Mas esse contexto todo aí da transformação, né, e a pandemia acelerou a adoção dos nossos canais digitais. E, com isso, a gente tinha que ter, né, mais ainda essas aplicações, esses canais digitais para comunicação. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns números aqui do crescimento da adoção da nossa plataforma digital. Peguei aí os dados a partir de janeiro de 2022, 34% dos nossos atendimentos ainda eram realizados por canais convencionais. Né? A pessoa indo à agência para fazer um pagamento de uma conta ou emissão de uma segunda fatura, e agora, né, eu peguei os últimos dados dos últimos meses, a gente está com por volta de 12% só, né, de acesso aos canais convencionais. Tá? E aí a gente aumentou a nossa digitalização. Né? A gente fez essa redução aí por volta de 65% desse atendimento tradicional
e aumentou a nossa parte toda de atendimento das plataformas digitais. A gente já atingiu um número aí de mais de 87%, e vem crescendo, né? Ela está numa crescente da gente tentar, ao máximo, aumentar essa parte do atendimento digital. Tá? Trouxe algumas informações aqui também da parte de ganhos qualitativos para a área de negócio, tá? Aumento de disponibilidade das nossas aplicações, monitoramento incidente a respostas mais rápido, né? As falhas que ocorrem, escalabilidade da aplicação. Eu falo, pô, Romulo, você está colocando escalabilidade de aplicação com ganho qualitativo da área de negócio? Sim, sim, né? Porque quando a gente faz uma propaganda hoje na televisão ou algo, né? Por exemplo, vamos adotar o Pix, a gente vai dar um desconto na fatura sua se você fizer o pagamento via Pix. Né? Então, quando faz uma propaganda dessa, tem um volume exaustivo de acesso no nosso app. Então, esse volume de acesso, né, e utilização, as nossas aplicações têm que estar preparadas e escaláveis, né, para adotar toda essa utilização. Né? Então, tem mapeamento de requisição para o canal identificado, a gente consegue ter uma visão clara de quais, desde um aplicativo, dos erros que estão acontecendo, se é uma falta de uma atualização de uma versão ou não. Então, foram várias informações que a gente trouxe de ganho para a área de negócio. Eu trouxe aqui alguns números aí de volume de atendimento mensais nosso, né? Então, a gente tem aí hoje o Energisa On, que é o nosso aplicativo, a gente tem mais de 3 milhões de contatos mês. Tá? O Giza, que é o nosso chatbot, mesmo com pouco tempo, a gente já tem mais de 850 mil contatos mensal. O nosso site está beirando aí próximo de 2 milhões de contatos. E os totens, né, que ficam espalhados aí, eles ficam por volta de 334 mil contatos, né, nesses meios digitais nossos. E para TI, né? Então, a gente tem pontos de negócio, a gente tem ponto para o cliente e a TI. A TI é uma transformação muito grande. Né? É engraçado, porque quando a gente trouxe as tecnologias, né, implantou elas, eu acho que a gente, quando puxa isso e a gente implanta, a gente tem que ser, ao mesmo tempo, técnico, ter conhecimento daquela ferramenta, do que ela vai entregar de valor, e, além disso, fazer um serviço de psicólogo. Tá? Porque a gente vivencia, né, o próprio cara de TI, que está acostumado com aquele dia dele, está mexendo com aquele sistema legado, fala, não, cara, agora eu vou ter que alterar, usar esse negócio aí de LK, não, já está funcionando aqui. Né? Então, a gente tem que mostrar o poder de convencimento, e as pessoas começam a utilizar e adotar essas plataformas, e ver o quanto ela traz de valor, o quanto ela melhora o dia a dia, né? E o quanto ela vai proporcionar, né, até um suporte ou uma disponibilização melhor dessa aplicação. Então, a gente tem vários itens aí que foram citados, né? Visibilidade completa, rastreabilidade, dashboard. Tem um item interessantíssimo aí quem tem um legado muito grande aí, que é a parte de DMZ, né? Antes a gente tinha uma DMZ, onde a gente tinha todo o nosso, que era disponibilizado para o meio externo. A gente colocava numa DMZ, né? Que era uma parte separada, né? Onde não tinha risco de invasão nem nada, né? E a gente usava aplicações, serviços que ficavam lendo do legado e jogando essas informações para outra base de dados que estava publicada na DMZ, para justamente as aplicações externas acessarem essas informações. Mas isso era um formato, uma arquitetura, né, já ultrapassada, e a API teve um foco muito bacana nessa entrega, porque a gente tinha problemas, por exemplo, quando o cliente ia numa agência, fazia um pagamento de uma conta, né, dava baixa, chegava em casa, acessava o site e olhava. Ué, cara, acabei de pagar lá, ainda estou devendo. Né? Isso pode até gerar algum tipo de processo ou alguma... Né? E acontecia. Tá? Por quê? Porque, às vezes, o serviço que fazia a comunicação de replicação de dados ou demorou ou ainda não processou. Né? Então, essa mudança, né, da gente não ter nem mais a necessidade de adoção de uma DMZ, por exemplo, cara, isso já trouxe um valor enorme para a área de desenvolvimento, cara, monitoração. Né? Então, cara, isso são pontos importantíssimos que a gente começa a ver quando a gente começa a adotar as tecnologias certas, né, para a gente conseguir entregar mais valor das nossas aplicações. Tá? Eu trouxe aqui algumas visões aqui, né, de pontos importantes. Por exemplo, o portal do desenvolvimento, né? Os desenvolvedores começaram a ver as integrações que às vezes tinham com o fornecedor, deles fazerem mock, entendeu? Às vezes fica aquele negócio aquela culpa, né? O fornecedor X está, não, cara, estou esperando o cara me entregar lá o item, né? Aí o desenvolvedor, nossa, eu ainda não fiz ainda, e vira uma bola de neve de joga a culpa para um e para outro, né? Então, são possibilidades que ele começa a ver que o quanto isso agrega de valor para o dia a dia dele, né? O quanto isso facilita. Ele vai lá e faz um mock, pronto, já disponibilizou, já tem
né, a forma de consumo, é só ele já consumir, fazer os testes e, posteriormente, a gente implanta, né, o microserviço por trás disso. Tá? Além disso, a gente tem uma área de monitoração bem robusta na empresa. Tá? Hoje a gente acompanha 24/7 todas as nossas aplicações, né, e essas aplicações a gente consegue, dentro do gateway de API, né, pegando informações de consumo, algumas que estão apresentando algum tipo maior de lentidão, né, ou indisponibilidade do serviço. Tá? Toda a parte de tecnologia hoje da Energisa fica lá em Cataguases, né, inclusive a área de monitoração e o nosso data center. Tá? Não tinha citado isso anteriormente, mas é um ponto também interessante aí. E aí, o que aconteceu? A gente fez essa movimentação, trouxe as tecnologias, fizemos o canal digital, começamos a entregar valor e fizemos o quê, né? Que é o próximo passo. Começamos a escalar a adoção das APIs. Né? Então, a gente fez escalar essa adoção. A equipe mesmo de desenvolvimento viu que, poxa, a gente consegue agora, de uma forma mais fácil, fazer comunicação e integração. Né? Então, a gente começou parte de integração com Pix, né? Integração com canais do próprio canal digital que tinha feito anteriormente, Novo RH, a nossa fintech Volts, né? Isso facilitou muito a nossa comunicação com a nossa fintech, isso acelera o nosso processo de transformação. Então, hoje a gente já tem, só para vocês terem uma ideia, né? A gente ainda está escalando, vamos colocar assim, a gente tem aí por volta de, acho que uns 2%, né, das aplicações ainda, a gente tem muita aplicação para a gente trabalhar ainda, né? Mas a gente já tem por volta de mais de 100 milhões de requisições mês, né? A gente já tem mais de 70 APIs na nossa plataforma. Tá? Isso teve um crescimento muito exponencial num curto intervalo de tempo. E acredito eu, tenho certeza, que isso vai crescer mais e mais e mais. Né? A gente tem até que ficar muito atento à parte de governança e disponibilização, tanto desses microserviços quanto dessas APIs. E aí, né, para a gente já chegando, tendo uma visão mais clara, né, assim, mas o que a gente pensa de próximos passos? Né? O que a Energisa, né, um grupo de setor energia, pensa em modernização e quais são os próximos passos? Eu trouxe 2 exemplos aqui bem interessantes, bacanas, que a gente tem que pensar no futuro. Tá? O primeiro é como um gateway de API, né, pode apoiar no nosso modelo digital. Qual que é a ideia disso daí? Né? A gente tem toda a parte do nosso IT Core, né, tem as horizontais ali, atendimento de vendas, operação e manutenção, ciclo da receita, suporte ao negócio, e cada quadradinho branco desse aí representa alguns sistemas que são implantados ali dentro. Né? E é só para a gente fazer uma forma ilustrativa. Tá? E a gente tem as verticais da empresa, que é a parte de comercialização, distribuição, transmissão e a nossa fintech, né? E pode existir outras mais. Essas verticais, né, possuem já uma adoção de parte dela do digital, né, conforme eu falei anteriormente, que são os canais de atendimento a cliente, né, que a gente já está elaborando, estruturando e fazendo, mas toda essa parte do digital precisa de comunicar com o legado. Muitas das informações estão no legado. Então, o que a gente está adotando disso e disponibilizando essa informação? A gente está disponibilizando através do API Gateway, que faz a comunicação com o nosso IT Core. Então, toda a informação que está no legado, que tem, às vezes, ferramentas um pouco mais antigas, né? Às vezes a gente tem desenvolvimento, por exemplo, em Delphi, em Power Building, né? Então todo esse legado a gente está fazendo a comunicação dele com esse barramento de API. E além disso, né? O que a gente pensa muito hoje na empresa é a estruturação agora. A gente fez um roadmap de engenharia de software para trazer tecnologias. Agora a gente está pensando em fazer um roadmap aplicacional. O que é isso? É começar a pensar no nosso legado. Né, daqui para frente, é claro que é uma coisa a longo prazo, isso não vai ser uma coisa de 1 ano a gente vai fazer, mas justamente a gente começar a modernizar as nossas aplicações internas. Então, a gente já está estruturando um roadmap aplicacional, é um grande desafio da nossa área hoje, onde a gente vai desenvolver, né, um business case para levar isso num nível estratégico, né, onde a gente vai mostrar, poxa, quais são as evoluções, quando tem que ocorrer, quais trazem maior valor para o negócio. Isso é importantíssimo, porque se a gente for fazer uma defesa, né, de uma reestruturação de aplicações legadas pelo simples fato de mudança tecnológica, a gente não vai conseguir aprovação, porque o investimento é muito alto. Né? Então, a gente começou a entender a área de negócio, colocamos analistas de negócio, estamos levantando os gaps funcionais que tem dentro dessas aplicações. O que tem de melhor comparando no mercado hoje? Né? Às vezes a gente tem um software desenvolvido interno, mas tem algum de mercado que às vezes entrega mais valor. Então, nós estamos fazendo uma comparação. Mercado, interno, gap necessidade interna, e a partir disso a gente vai estruturar, né, essa visão aí de um business case mais de longo período, né,
para a gente fazer a conversão esporádica dessas nossas aplicações. Tá? E um outro ponto também importante é o quê, né? Isso aqui é uma visão de futuro um pouco do setor de energia, tá? Que é a mudança do mercado de energia. Né? Hoje, a gente, conforme eu tinha explicado anteriormente, a gente é um setor regulado. Né? Então, a gente tem as áreas de concessões. Tá? Hoje, 32%, né, 32% do consumo médio, né, de energia que está rodada na rede nacional, tá? Isso aqui já é um valor nacional, esses 32% já são de mercado livre. O que é isso? São indústrias, né, de grande porte que podem comprar energia fora da área de concessão. Tá? Então, isso hoje as empresas já podem trabalhar, né, para absorver esses clientes que estão fora da sua área de concessão. Mas existe essa estimativa, né, para 2024, a gente chegar a 59%, né, desse sistema, onde a gente vai começar a pegar níveis de pessoa até jurídica abaixo de 500 kW. Tá? Então, aí seria a junção, né, do azul, o amarelinho, o cinza e o vermelho ali, né? Mas atingindo ainda níveis não residencial. Tá? Ainda não está na casa, né, da unidade lá, residencial, né, sua casa em si. Ainda não vai ter isso. Mas existe uma previsão para 2028 começar essa movimentação. É claro que isso ainda é uma coisa que está em estudo, que vai necessitar, né, de, às vezes, até um reembolso do governo dentro das distribuidoras, porque tinha um contrato, né, de prestação de serviço aí a longo prazo, né, e a abertura de mercado também exige tecnologias mais adequadas. Né? Exemplo, o seu leitor que está lá na sua casa, ele vai ter que ser trocado, né, porque você vai fazer uma escolha. Né, poxa, agora eu quero consumir energia, eu estou aqui na Energisa, ou eu estou aqui em São Paulo, eu quero consumir da Energisa. Né? Aí você vai ter que ver preço. Né? Então, as empresas do setor de energia têm que se preparar, né, para essa mudança de mercado. Ainda é a longo prazo, mas ela já está acontecendo, ela é real. Na Europa já existe isso, né? E a gente tem que se preparar. Hoje, as empresas do setor de comercialização não estão preparadas para fazer o atendimento ao cliente final. Tá ok? Esse é um ponto importante. A gente tem que acelerar o nosso processo de digitalização, melhorar a experiência do nosso cliente, né, e para proporcionar esse novo modelo de receita que vai ocorrer logo no futuro do Grupo Energisa. Tá? Gente, no mais era isso. Eu queria trazer um pouco aí dessa contextualização, né, da visão aí nossa do futuro. Né? Eu queria agradecer a todo mundo aí pela presença e agradecer também a Syncidia pela grande oportunidade de a gente falar um pouco do nosso case, né, e da transformação que está acontecendo no Grupo Energisa. Tá ok? Obrigado. Muito bacana, Rômulo. Fica aqui um pouquinho com a gente. Uma salva de palmas. Forte para ele, que ele merece. Obrigado. Pode ficar com a gente, por favor, Rômulo, porque chegou uma... Sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta para quem estiver aqui em cima, temos um QR Code que está sempre na tela, então só escanear com o seu celular lá e chegou uma super pergunta para você. Posso fazer? Vamos lá. Vamos lá, é do Davi Lira. Tá por aí o Davi? Só para a gente saber. Olha o Davizão aí. Maravilha, está ali no centro. Grandes consumidores podem escolher consumir fora da área de concessão. Como vocês estão usando a tecnologia para se prepararem para o microgerador residencial? Para o microgerador residencial. Isso. Qual o nome dele, desculpa? É o Davi Lira, não é isso? Davi Lira. O Davi, hoje ainda não tem um plano de ação direto para o cliente residencial. Né? Então, isso aí é uma visão de futuro. A gente precisa de começar a estruturar isso. Né? Para você ter uma ideia, a Energisa, já estamos criando uma plataforma digital, né, com uma visão de um e-commerce, né, porque antes a gente, por ser um setor regulamentado de distribuição, a gente não tinha nem uma visão, por que eu vou ter um e-commerce e tal. Né? Esse e-commerce já está sendo criado nesse momento, numa plataforma digital, já em cloud, usando e adotando toda essa arquitetura futura nossa, baseada em API, já para fazer esse atendimento, né, dessa abertura de mercado que vai acontecer já em 2024 e até 2028, para já atender pessoas jurídicas. Entendeu? Esse desafio já está acontecendo e a gente já está começando a entender esse contexto e como vai funcionar, para, a partir disso, a gente partir para o cliente final. Tá? Então, hoje não está ainda em papel, ainda está em estudo, um nível de como a gente vai absorver esses clientes finais no mercado livre, que pode acontecer num futuro breve. Tá ok? Maravilha, Rômulo. Só queria agradecer você. Okay. Mais uma vez, uma salva de obrigado palmas para o nosso Rômulo. Obrigado, gente. Rômulo, muito obrigado, querido.